E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o presidente do BOJ, ele deu uma entrevista para a NTK e acabou falando demais. Tipo assim, os aumentos salariais não são problemas nossos, tá? Então já deu para você sacar para mais B o quê? Ele só se importa com a inflação, com a parte salarial das pessoas. Se vai haver fluxo de mercadoria no mercado, se as pessoas terão o que comer, para ele pouco importa. Até porque ele ganha um salário absurdo e astronômico. Mas já dá para você sacar. Mas antes de começar a matéria, no vídeo anterior, eu havia falado do problema do My Number. Tá? Graças a Deus, como eu sempre falei, que o governo japonês não me deixa mentir, apareceram mais casos. Só que esses casos é na parte do pagamento. Vocês lembram que eu havia falado que não havia, da forma que o governo japonês faz, ele descobrir o problema sem o problema estar caracterizado, se alguém fizesse a denúncia? Pois é, houve a denúncia. Tá? Então agora, só que agora são mais de 100 casos na parte de pagamento. Por isso que eu falo para você que mora aqui no Japão e que tem o cartão My Number. Tá? Dependendo do caso, dá uma verificada se seus dados estão corretos, porque pode ser que dê problema futuro. Tá? Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia antes de começar com a matéria do BOJ. Tá? Isso aqui eu vou ler rapidinho, só para você ter uma ideia. E uma série de problemas envolvendo o cartão My Number, o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações confirmou um total de 113 casos em 90 cidades diferentes, nos quais aquele valor de 20 mil ienes que estava sendo pago para quem fez o cartão estava sendo pago para outra pessoa. Só que eles falam que estava sendo pago por engano. Então já deu para você sacar o tamanho do problema. Tá? Por que eu falo o tamanho do problema? Porque quando você faz um sistema, quem trabalha na parte de computação, na parte de TI, na parte de banco de dados, sabe. Ontem eu havia relatado, tá, um desses problemas e outro eu vou relatar outro. Quando você cria um banco de dados relacional, que é esse caso aqui, que são várias informações cruzadas, você tem que criar um banco de dados, tá, que ele bloqueie informações duplicadas. Japonês, o que isso quer dizer? Que não pode haver mais de duas informações com o mesmo tipo. Igual, por exemplo, CPF. CPF é um por pessoa. Então só pode haver um CPF na tabela inteira. Se a tabela tiver 2.000 pessoas, só pode haver um CPF só dentro dessas 2.000 pessoas. No Japão tem 124 milhões, é uma média do último censo de pessoas. Só que uma média, pelo que o governo falou, já estava beirando a 90 milhões o número de pessoas que fizeram My Number. Então, dentro dessa média de 90 milhões, só pode haver um número de conta bancária. Igual assim, não pode haver outra igual, só pode haver uma. Entende? E o sistema do governo japonês não fez isso. Se for caracterizado erro, tá? Porque houve duplicação de informação aí. Tá? Então, no caso, haveria basicamente duas contas, né? Dois números de contas iguais num sistema. Só que não é esse o caso. Porque se houvesse dois números de contas ali, quando o pagamento fosse feito, ia constar duas contas iguais. Aí o que aconteceria? Esse pagamento ele não teria como ser encaminhado, por haver duas contas iguais. Só que esse pagamento estava sendo encaminhado. Então essa conta, como é que se diz? Ela foi direcionada a outra pessoa. O que isso caracteriza? Fraude. Vocês entendem a diferença agora de sistema? Por isso que esse erro aqui, no sistema do governo japonês, porque ele fala que é um erro, tá? É muito suspeito, tá, nesse ponto.
Por isso que eu levanto minha luz amarela nesse ponto. Eu não aceito para essa tese que foi um erro. Tá? Por que eu falo isso? Porque se a pessoa que estava digitando ali, ela não deu enter, geralmente quando você dá o enter para mandar para prosseguir para a próxima tela, a outra tela ela zera. Tá? Então como é que ela faz inserção de dados ali, de números, sendo que ela não deu prosseguimento ou que a tela não limpou para poder ser inserido novos dados? Então, o que dá para entender? Que o sistema do governo japonês ele não apaga. Então o que acontece? O nome da pessoa está ali, daqui a pouco o cara tem que apagar tudo, fazer tudo, depois reinserir tudo, fazer tudo de novo, apagar tudo. Isso não existe. Isso não faz lógica, principalmente nos dias de hoje. Por isso que quem trabalha com banco de dados, quem trabalha com essa parte de inserção, sabe que esses erros que o governo está falando que é erros, não são erros. Tá? No meu ponto de vista, não são erros. Existe uma fraude muito grande por trás aí, mas continua. Em relação ao número, há casos de informações de pessoas que foram registrados por engano, existem por engano, tá? No cartão de plano de saúde também, como eu já havia relatado no outro vídeo. Tá? Então, e há casos que a conta de recebimento de dinheiro público vinculada ao cartão My Number está registrada em um número de outra pessoa. Por isso que eu falo que esse erro não é erro, esse erro é fraude. Tá? Nessas circunstâncias, o Ministério de Assuntos Internos relatou um total de 113 casos em 90 municípios diferentes, nos quais o dinheiro atribuído do My Number, no caso aqueles 20 mil ienes, foram pagos a outra pessoa. Porque a pessoa lá que fez o cartão foi lá e denunciou. Né? Por que eu falo esse tipo de coisa? Parece que a causa das informações do cartão, né, é aquilo que estava falando, que a pessoa que estava fazendo o preenchimento ali, ela o sistema não apagava. Então ela tinha que apagar tudo e fazer tudo, e fazer novas inserções, o que não faz sentido. Só que essa parte aqui é o que denuncia o governo. Tá? Olha só. O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações dará continuidade ao trabalho de cancelamento, tá, do pagamento por meio da empresa pagadora e investigará mais a fundo se houve casos semelhantes. Mas é aquela velha história que eu falei. Se o sistema ele é protegido contra duplicação, ele não tem como. Só se a pessoa perder o dinheiro, for lá e fazer a denúncia. Não tem como registrar. Porque se não tiver o registro em papel, para a pessoa fazer lá a inserção, não tem como bater as contas. Então o que acontece? Ele vai ter que ligar para a pessoa, seu My Number está dando problema. Você vai ter que vir aqui para a gente fazer conferência de informação e traga seus documentos. Então já deu para você sacar por A mais B que tem muita coisa errada aí por trás. Tá? Mas aqui encerramos o My Number, ficou meio comprido, só porque eu tive que fazer uma outra explicação também, para poder as pessoas terem ciência de como funciona a parte de bancos de dados por trás, aquilo que eu já falei, faz parte da minha área também, tá, de atuação. Então, com isso, as pessoas conseguem já discernir o que é certo e o que é errado em determinadas informações. Por isso que eu falo que conhecimento, nesse ponto, conhecimento é poder. Por mais que você estude certas coisas, japonês, não vou fazer uso, beleza. Mas uma hora você vai fazer uso. E quanto mais você sabe, menos você é enganado. Tá? E não é sendo enganado por aquela velha história assim, de, eu acho, não. Porque acende a luzinha amarela ali em determinadas informações. Tá. Quem trabalha com banco de dados correlacionados sabe do que eu estou falando. Mas vamos lá agora. Agora a parte do banco do Japão. E mais uma vez, Gomen Nasai, tá? Que a parte do My Number ficou cumprida. Mas isso aqui foi só um reforço, já para você ter uma ideia do tamanho do problema que está acontecendo aqui no Japão. E que não me deixou mentir. Tá? Mas vamos lá. O presidente do Banco do Japão, Ueda, afirmou que deseja examinar a sustentabilidade e a propagação dos aumentos salariais, que são a chave para os aumentos estáveis, né, para os aumentos de preços de vários ângulos. Ele diz que está reconhecendo o ponto principal, que seria não
se seria ou não a subida de preços de forma sustentada a cerca de 2%. O Ueda ele deu uma entrevista, né, na NTK no dia 25. Então já dá para você ter uma ideia que o Ueda ele esteve a público, falou na televisão japonesa. Em relação às perspectivas de preço, tá, ele diz: há uma grande probabilidade de que a taxa de inflação caia, mas depois ela se inverta e subirá novamente. Então ele já está prevendo montanha-russa na economia japonesa. Até aí não é novidade. Tá? A novidade seria que a inflação começasse a cair. Tá? Isso seria novidade, de acordo com as coisas que estão lá fora, que a coisa não está legal. Mas continuando. Sobre como julgar a sustentabilidade e a propagação dos aumentos salariais, que são a chave para os aumentos estáveis de preço. É aquela velha história, o aumento, ou como é que se fala assim, o aumento salarial acompanhando a inflação. Você sabe que isso é totalmente fantasioso, mas vamos lá, o pensamento dele. Os movimentos salariais são determinados por uma análise cuidadosa e estatística de salariais sobre a oferta e a demanda de trabalho. Nesse ponto, o que ele falou não está errado. Porque é aquela velha história. Como é que uma firma concede um aumento se ela não está tendo lucro? Tá? Então você vê que a parte de oferta e demanda de trabalho. Então se a firma está precisando de muitas pessoas e não está tendo, entre aspas, como eles falam que está tendo escassez de mão de obra no Japão, não está tendo, como é que se fala, número suficiente de pessoas para aquele ramo, a pessoa, no caso o empresário, ele precisa aumentar o valor salarial para atrair as pessoas para trabalharem lá. Só que nesse ponto, o que ele quis dizer? Que o problema disso é do empresário, não é do BOJ. Tá? Não é do Banco Central Japonês. Vou ler de novo. Os movimentos salariais são determinados por uma análise cuidadosa, estatísticas salariais e dados sobre a oferta e demanda de trabalho. Então já deu para você sacar por A mais B como é que o BOJ trabalha. Então o BOJ ele está pouco se lascando se os empresários vão conseguir dar aumento de salário. Não, o negócio dele é a inflação de 2%. Se ele vai conseguir manter a inflação de 2%, se ele vai conseguir fazer a inflação subir a 2%. Claro que já ultrapassou os 2% há muito tempo. Tá? Mas, vida que se segue. Por outro lado, ao decidir se deve mudar a política, no caso aqui a política de flexibilização aqui do Japão, tá? Como eu já falei no outro vídeo, ele já falou isso uma vez, ele vai falar de novo. Não estamos visando os salários. Então já deu para você sacar. O ponto é tomar as decisões políticas se os preços continuarão a subir de forma constante e instável em torno dos 2%. Então você vê que a própria palavra dele falando que ele não está visando os salários. O negócio dele é a inflação. Então o que os empresários vão conseguir fazer para subir os salários é problema do empresário, não é do BOJ. Tanto que no último vídeo falando que o Ueda ele deu a entrevista, ele já deixou bem claro que ele não se importa com a parte salarial do Japão. O negócio dele é a inflação. Tanto que ele já fez a narrativa de controle de dano ali naquele vídeo. Quem tiver uma dúvida, eu sugiro que assista aquele vídeo. Se você assistiu, né, assista de novo para você matar essas dúvidas. Caso tenha essas dúvidas sobre a narrativa de controle de dano que ele soltou ali. Tá? Por outro lado, enquanto perguntado se as atuais medidas de flexibilização monetária poderiam ser revistas, mesmo que a taxa de inflação caia abaixo dos 2%, o Ueda respondeu: acho que será mais importante julgar se é sustentável ou estável. Porque são duas coisas diferentes. Você conseguir sustentar aquilo, tá? Ou se aquilo vai se manter estável. Se vai haver uma estabilidade ali, ou se você vai ter que fazer políticas para manter aquilo em 2%. Tá? Então você vê que são duas coisas diferentes.
reconhecendo que mesmo que a taxa de inflação caia abaixo dos 2%, se as condições forem adequadas, a política será revista. Então já dá para você ter uma ideia que eles vão fazer de tudo para manter a política, a inflação a 2%, e dependendo da situação, se haver melhora ou piora, eles vão mexer na flexibilização monetária do Japão. Como? Ou vão fazer intervenções, tá? De alguma forma. De que forma? Só Deus sabe. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque eles têm uma cabeça de economista arcaico de 1900 e bolinha. Esse povo que já deu a perceber que esse povo do Bojo, eles não evoluíram a cabeça a ponto de fazer, entre aspas, certas mudanças, tá? Para tentar acompanhar o mercado. Só que certas mudanças são voláteis e eles não estão dispostos, como é que se fala assim, a pagar por essa volatilidade. Os Estados Unidos tentou, agora está pagando preço. Tá? Você vê que outros países estão tentando mexer ali, tentando se adaptar, mas não está conseguindo. O Japão não fez nada e também não conseguiu. Eles não atingiram, como é que se fala assim, o meio termo da coisa. Tá? Japonês, qual que seria o meio termo da coisa? Melhorar a economia do país, de alguma forma interna. Tá? É aquilo, melhorar o fluxo de mercadorias. Se para a parte de exportação está ruim, os outros países está ruim, você tem que melhorar internamente o seu país. Como é que você melhora internamente o seu país? Trazendo investimentos de fora. Como é que você traz investimentos de fora? Você tem que dar incentivos fiscais. Simples assim. Só que é aquela velha história. Os governos, eles não querem perder a teta. Eles não querem perder aquele dinheiro que está arrecadando. Por quê? O governo ele perderia de um lado, mas ganharia de outro. Tá? E esse outro, às vezes, é muito maior do que aquilo que ele tem. Só que, até aquele outro que seria muito maior começar a gerar resultado, e eles não querem. Eles querem resultado imediatista. É aquela velha história de pessoa com crise de ansiedade. Que ele quer o resultado ali naquele momento. E a vida não funciona assim. Isso é fato. A vida não funciona assim. A vida não te dá, como é que se fala? Resultados na hora. Você tem que passar por um processo de aprendizado ali. Você tem tentativa e erro. Você vai ver as coisas até chegar no resultado final. Seja ele bom, seja ele ruim. Mas se você não fizer nada, nada muda. É a mesma história. Quem acompanha o canal viu que Japão não está legal. Tá? Então as pessoas precisam fazer alguma coisa para tentar melhorar o ponto de vista. No meu caso, o que eu fiz? Eu comecei a estudar hidroponia. Tá? Para poder o quê? Ter um alimento a mais dentro da minha casa, sem ter que ficar pagando muito caro. Até porque a quantidade de semente que vem ali, como é que se fala assim, nos pacotinhos, se você conseguir vender um pé de alface, você já pagou, tá? O preço daquela semente. Claro que existem outras coisas por trás, mas as pessoas têm que começar a se movimentar da mesma forma que eu falo para as pessoas: invista o seu dinheiro. Eu tenho meus investimentos. São pouquinhos, não são muitos, são modestos, mas já são investimentos que vão gerar juros sobre juros, sem eu ter que ficar me quebrando. Por quê? O sistema de day trade, ou swing trade, no caso, para quem trabalha em bolsas de ações para tentar fazer enriquecimento rápido, a pessoa ela tem que ter um bom cacife, e é coisa que eu não tenho. Tá? Então é aquela velha história: se você não tem um bom cacife para fazer mercado de ações, você precisa fazer investimentos em outro ramo que te gere juros sobre juros com o menor risco possível, né? Só, quer ver? Ficou complicado, eu não vou trazer. Senão eu ia pegar uma mudinha ali para vocês. Espera aí, só um minuto. Essa daqui. É aquilo que eu falo para vocês aí, ó. Estou estudando hidroponia. Vou comer alface fresquinha em casa futuramente. Tá? Aí, já deu para você sacar. Isso aqui é um pé de alface. Tá? Então,
As pessoas elas vão ter que se virar de alguma forma, tá? E tem que ser uma forma real. Não pode haver mentiras nesse meio termo. Eu falo assim, mentira que eu falo assim, eu estou tentando, mas o que a pessoa está fazendo realmente? Dependendo nada. Ela só está na tentativa de tentar alguma coisa e não fazer para colher frutos. Claro que para mim chegar naquele resultado ali, daquele pezinho de alface, naquela mudinha, eu tive muitos erros. Eu perdi muita, como é que se fala assim, muita semente. Tá? Mas é aquela velha história. Você vai mexendo, você vai se adaptando, você vai fazendo as anotações, tá? Devidas do seu, como é que se fala? Do seu conhecimento ali. Existem muitos vídeos falando sobre hidroponia, tá? Como é que se fala? No YouTube. Mas nenhum deles me deu, como é que se fala assim? Um embasamento real. Porque cada um fala de uma forma ou de outra, só que eles não falam o processo em si, os problemas do processo em si, o que pode acontecer no processo em si e tudo que influencia em si. Tá? Então tudo que eu vi ali me deu uma ideia geral para começar. É a mesma coisa que eu falo para você. Estou te dando uma ideia sobre investimentos, como eu já falei em alguns vídeos. O Tesouro Direto, ou CDI, CDB em determinadas situações. Já falei até de criptomoedas aqui também. Tanto que eu me lasquei nas criptomoedas. Por enquanto eu recomendo não investir em criptomoedas. Eu me lasquei. Estou com o dinheiro travado lá. Tá? Porque o raio do Bitcoin não para de cair. Então se eu vendesse meus Bitcoins agora, eu iria perder dinheiro. Então não posso vender agora. Eu tenho que esperar uma alta em relação ao valor de compra que eu tive naquele momento. Para não haver prejuízo. Porque se eu vender nesse momento, eu tomo coquinho. Entende? Então essa parte de day trading, swing trading, da mesma forma que pode acontecer no mercado de ações ou no Bitcoin, se o dinheiro ficar travado ali para não haver perdas, você não ganha com rendimentos nem com juros. Entendeu como é que a coisa é? Então você tem que ver realmente aonde você pretende aplicar o dinheiro ali e deixar o maior tempo possível para render muito mais. Só para vocês terem uma ideia. Tesouro Direto. Se você fizer um pacote de longo prazo, quando no momento que você resgatar, você vai pagar menos imposto de renda em relação àquele dinheiro resgatado ali, se ele ultrapassar o limite mínimo definido pelo governo para isenção de impostos. Então você vai lucrar cada vez mais. Por isso que você tem que tomar cuidado. Tá? Da mesma forma, CDI e CDB. Tá? Dependendo CDI e CDB a médio prazo, você vai pagar muito mais impostos, você vai ter muito mais prejuízo do que um tesouro direto a longo prazo, em relação a impostos e perda sobre o que o governo vai tirar em cima daquele seu ganho. Tá? Então tem que se tomar cuidado em vários pontos. Por isso que eu falo que a educação financeira é muito importante nesse ponto. Tá? Para as pessoas já terem uma certa noção. Mas, tá? Já deu para você sacar por A mais B, só para finalizar o vídeo, porque está ficando comprido, tá? Que o Banco do Japão está pouco se lascando para os aumentos salariais do Japão. O negócio dele é manter a inflação a 2%. Isso é, se o povo vai conseguir manter aquilo, se o povo vai ter o que comer, ou se eles vão ter que intervir ou não. Por isso que ele falou forma sustentável ou estável. Porque se os empresários continuarem dando aumentos salariais, e o salário, como é que se fala? Bater com a equivalência da inflação, eles não vão ter dor de cabeça. Se os empresários não conseguirem, as pessoas começarem a ficar sem comer e diminuir o fluxo de mercadoria no Japão, fluxo interno no Japão, que vai haver uma queda na arrecadação, tá? Eles vão ganhar na qualidade, mas não no montante. São duas coisas diferentes também, que as pessoas precisam parar para analisar, que elas não analisam isso, o que tem saído muito na mídia. Aumentou a lucratividade das empresas, no caso de vendas, sim, por valores, não por número de vendas. Então aquela velha história, se a inflação cair e o número de venda continuar baixo, o que vai acontecer com aquela empresa?
Entende? São dois pontos diferentes que um grande número de pessoas que eu vejo fazendo análise, eles não usam esses critérios. E é a hora que, dependendo da pessoa depois ali, na análise dela dá errado, dá ruim, ela se lasca. Passa vergonha por aí. Tá? Graças a Deus os vídeos que eu faço de previsão, essas coisas não dão errado. Quando erro, a margem de erro é muito mínima. Principalmente igual aquela do dólar. Que chegou, eu tinha feito a previsão a 150 e o Banco Central japonês interviu a 151. E por quê? Um ponto. Olha aí, a margem de erro é muito baixa. Tá? Então, sistema de análise tem que se tomar cuidado. Tá? Mas para você que assistiu o vídeo até aqui, Maido, tá? Muito obrigado por ter vindo e até o próximo vídeo. E espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você perceber como é que está a realidade e tomar suas precauções. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo. Mais uma vez, Maido.